E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar fundo num clássico que, olha, continua super atual. O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro é genial porque ele usa histórias lá da antiguidade para responder uma pergunta que todo mundo se faz até hoje. Pois é, essa é a grande questão, não é mesmo? Porque algumas pessoas conseguem construir patrimônio e outras, mesmo se matando de trabalhar, parecem que nunca saem do lugar. O livro já começa nos colocando bem no meio desse dilema. E para dar uma cara para esse problema, a gente conhece o Bansir. Pensa num cara talentoso. Ele era simplesmente o melhor no que fazia, um artesão de mão cheia. Mas, mesmo assim, ele não conseguia de jeito nenhum transformar essa habilidade toda em riqueza. Então, vamos entrar de cabeça na história dele. Imagina a cena. O Bansir tá lá, desanimado, olhando para a oficina dele, sem entender o porquê de tanto esforço e dedicação e nada. A bolsa de moedas dele continuava vazia. A situação do Bansir é um baita espelho, né? Ele é bom no que faz, trabalha sem parar, mas a grana que entra mal dá para sobreviver. Num desabafo com um amigo dele, o Kobe, que era músico, ele fala que se sente um fracassado. Poxa, eles moravam na cidade mais rica do mundo, a Babilônia, e sentiam que não tinham construído nada. Parecia que eram escravos do próprio trabalho. E aqui, ó, vem a virada de chave. O Bansir saca que o problema não ia se resolver trabalhando ainda mais. Não adiantava fazer mais carruagens. Faltava algo. Faltava conhecimento. É aí que ele e o Kobe tomam uma decisão. Eles vão procurar o Árcade, o homem mais rico da Babilônia, para descobrir qual era o segredo. E essa busca nos leva direto para a primeira e, sem exagero, a mais fundamental de todas as lições que o Arca ensina. É um princípio tão simples, mas tão poderoso. O Arcade diz que essa frase, essa ideia, é o alicerce de qualquer fortuna. A grande questão não é o quanto se ganha, mas sim o quanto se consegue guardar. É isso que, no fim das contas, constrói a riqueza. E como isso funciona na prática? É a famosa regra dos 10%. Para cada 10 moedas que entram na sua bolsa, só 9 podem sair para pagar as contas. Uma moeda, aquele décimo, tem que ficar guardada. Sempre. Esse é o pagamento para si mesmo, e ele tem que ser feito antes de pagar o padeiro, o sapateiro, antes de pagar qualquer outra pessoa. É a prioridade número 1. O livro usa uma analogia perfeita para a gente entender isso. Pensa numa cesta de ovos. Se a cada 10 ovos que a gente coloca lá dentro, a gente só tira 9 para comer, o que vai acontecer com o tempo? Não tem erro, é matemática. Uma hora a cesta vai encher e vai começar a transbordar. É o poder da acumulação, de guardar um pouquinho de forma constante. Beleza, então o primeiro passo é guardar. Mas para isso ser possível, a gente precisa olhar para o outro lado da equação, os gastos. Não adianta nada guardar 10% se os outros 90% viram uma bagunça, né? Por isso, a segunda lição é sobre controlar as despesas. O livro já alertava para uma coisa que hoje a gente chama de inflação do estilo de vida. Sabe como é? Quanto mais a gente ganha, mais a gente quer gastar. Nossos desejos são infinitos. Se a gente não colocar um freio neles, eles vão consumir toda a nossa renda, não importa o tamanho dela. O segredo, então, é ter um orçamento. Mas calma, orçamento não é sinônimo de se privar de tudo. Pelo contrário, ele serve para a gente direcionar o dinheiro de forma inteligente. Ele nos força a pensar, isso aqui é uma necessidade ou é só um desejo? Separar o que é essencial para viver daquilo que é supérfluo. É controlando os desejos que a gente protege aquele décimo que está guardado. Certo. Então, o dinheiro está sendo guardado e as despesas estão sob controle. E agora, o que fazer com essa grana que está se acumulando? A terceira lição é sobre isso. É sobre transformar esse ouro parado num verdadeiro exército de trabalhadores. Eu acho essa imagem sensacional. É para a gente pensar em cada moeda como um funcionário. O objetivo não é só juntar as moedas, mas fazer com que elas e os filhos delas, ou seja, os juros e os lucros, trabalhem para gerar ainda mais moedas. É um ciclo virtuoso. Traduzindo para os dias de hoje, isso é investir. É fazer o dinheiro render mais dinheiro, seja em juros, em ações, em imóveis, em qualquer ativo que gere renda. A meta final é criar um fluxo de riqueza que não dependa só do nosso trabalho direto, do nosso suor diário. Agora, para fechar o ciclo, vamos ver duas últimas lições que são cruciais. Elas garantem que essa riqueza que está sendo construída não só cresça, mas que ela também seja protegida e dure. O quarto princípio é sobre proteger o tesouro de perdas bobas.
O Arcade dá um conselho de ouro: só invista com o conselho de quem entende do assunto. Ele mesmo conta que cometeu o erro de dar as economias dele para um fabricante de tijolos investir em joias e, claro, perdeu tudo. Buscar a sabedoria de quem tem experiência evita erros que custam muito caro. E por fim, a 7ª cura para uma bolsa vazia é talvez o investimento mais importante de todos: em nós mesmos. Aumentar a própria capacidade de ganhar dinheiro é a forma mais segura de fazer a renda crescer. Quanto mais a gente aprende, mais a gente se aperfeiçoa, mais valioso o nosso trabalho se torna. Bom, chegando ao final da nossa análise, a mensagem principal do livro é super otimista, sabe? É uma mensagem de que é possível para todo mundo. A grande lição da Babilônia é que as leis do dinheiro são universais, elas não mudam. Não é sobre ter sorte ou sobre destino, é sobre ter disciplina para aplicar um conjunto de regras bem simples de forma consistente. Guardar uma parte, viver com menos do que se ganha, investir com sabedoria e nunca, nunca parar de aprender. E assim, a sabedoria da antiga Babilônia deixa um chamado para a gente. O caminho da riqueza começa com uma única decisão, com a primeira moeda guardada. Fica aí a reflexão, obrigado pela companhia e até a próxima.